Olá, meus amados, guerreiros da quinta dimensão. Que bom que vocês ouviram o chamado. A mensagem de hoje é: Eu sou a verdade. Queridas almas e pessoas incríveis, filhos e filhas do amor de Deus, sabendo o quanto é difícil para a mente ultrapassar os limites que a programação mental impõe, quando se trata de mudanças de frequência vibracional, é notório que cada um defende o seu próprio território de ilusões, deixando claro que o que defendem é sempre a sua própria dor, pois imagina que, se mexer, irá doer mais. Olhando pela lente da programação mental, tudo isso é totalmente natural, mas sabemos que não é a verdade. Não neste tempo de transformação e limpeza do campo das mentiras. Infelizmente, a mente e a zona de conforto estão de mãos dadas nessa ilusão de competição interna, estabelecida no campo vibracional individual, em que o opositor é sempre a ilusão de si mesmo em relação ao eu divino que cada um é. A dificuldade de reconhecer e soltar os velhos padrões, principalmente os emocionais, mostram nitidamente o que são algemas invisíveis, os apegos. Essas algemas são responsáveis pela prisão do indivíduo na terceira dimensão, compreendendo-se, porém, que ninguém fica apegado em ninguém ou algo, mas sim nas emoções que o objeto desejado aciona. O mais importante de todo esse jogo é que, caso alguém mostre as algemas, o ego imediatamente dispara a energia da raiva, discordando e mostrando os dentes raivosos. Isso acontece pela falta de entendimento sobre a verdade em relação às próprias ilusões, paralisando os movimentos que o indivíduo deve fazer em prol da própria liberdade de alma. É preciso entender que tudo o que está acontecendo nesse planeta é uma sagrada oportunidade de reconhecer a sagrada presença Eu Sou, e esse é o único motivo de estarem encarnados. A raiva é o primeiro sintoma da não aceitação da experiência, ou a decepção com essa experiência em algum setor da vida. A raiva protege as energias que ela nega. Frustrações, rejeições, autojulgamentos, submissões, insegurança, etc., são energias básicas da raiva. A raiva fala das mentiras, tanto das contadas para o externo quanto as que se contam para si mesmos, moldando uma vida totalmente emaranhada, sem que possam perceber o tamanho do estrago feito no campo das relações. A inconsciência não isenta nenhum de vocês da responsabilidade. Não olhar com verdade para tudo que precipitam, de uma forma ou de outra, todos vocês terão que dar conta. Mas não se preocupem. Tudo é no momento certo e sem autocobrança. O tempo é de cada um, mas é bom que saibam que ele não existe de fato. Sendo assim, é importante que olhem para o agora, pois o momento é agora. É o impulso quântico, o momentum. A inveja é uma energia que também mora no campo da raiva, pois o ego, na tentativa de preservar o que não consegue ser, destrói a imagem do que ela não se reconhece em verdade. O jogo dual é perfeito para que as emoções possam cada vez mais se potencializar de forma negativa, causando mais dor possível. Somente o entendimento do jogo pode resgatar a luz na experiência de separação. Como a mentira não se sustenta por muito tempo, logo as máscaras caem e o inferno emocional se acentua.
Por ser quase impossível para a programação mental reconhecer o encerramento desse jogo interno entre sombra e luz, é preciso antes reconhecer a arrogância como impedimento para que a mudança de olhar aconteça. As possibilidades apresentadas para que a humanidade possa olhar além do véu tridimensional têm colocado o ego em alerta, totalmente armado ao perceber qualquer possibilidade de ameaça ao que ele na ilusão construiu, defendendo como se fosse a verdade. Certamente, todos já devem ter visto ou já devem ter ouvido falar em animais com gravidez psicológica, com todos os sintomas, mas tudo não passava de ilusão. Quanto à experiência humana, é a mesma coisa. Constrói-se uma realidade a partir do campo fenomenológico de repetições de padrão. É real, existe, mas não é a verdade. É mais ou menos assim. Nada prova que não seja, mas é certeza que não é. No entanto, a verdade não precisa de provas. É árdua a luta de vocês, que por eras defenderam e criaram toda essa ilusão cansativa e estressante, com os que ainda não reconhecem em si os potenciais divinos para o serviço à luz e que ainda batalham para sustentar o que se finda dentro da tridimensionalidade. O velho mundo está derretendo diante dos olhos de vocês. Posso dizer que é um luto, mas é também um renascimento. Agradeçam o que se vai e regozijem-se com o que estão recebendo. A energia da humildade faz essa transformação, partindo do princípio de reconhecer o que não se é, mudando a rota das experiências rumo à liberdade. A energia da humildade está intrinsecamente ligada ao reconhecimento de tudo o que corresponde à velha energia e aos comportamentos baseados nos padrões de separação. Humildade é soltar as bagagens do velho pequeno eu, para dar espaço à chegada da verdadeira energia que em alma todos são. Ser a humildade para liberar a ilusão da separação, voltando para a consciência universal com a qual a arrogância é incompatível. Muitos ainda acreditam em separação do ego, e essa desinformação dificulta muito o entendimento da própria experiência, promovendo uma verdadeira guerra interna entre o indivíduo e ele mesmo, levando-o sempre a cair na mesma armadilha, a culpa e o auto-julgamento. O que é o ego? O que é programação mental? O que é o pequeno eu? O que é a mente? O que é a inconsciência? Para todas essas perguntas, eis a resposta, pois esses 5 questionamentos representam a mesma coisa. É uma forma energética da própria fonte. É experimentar a distância de si mesmo. É ela, a mente, que em forma humana experimenta a distância do amor. Essa é a verdadeira razão de acreditarem em separação. Vocês foram programados a não soltar os jogos e agora devem compreender que os papéis se findam para os desejos de voltar para casa. Não olhem mais o externo. Não julguem mais o externo. Soltem os velhos lixos e sigam em luz e verdade. Vocês estão no ápice do grande desafio. Voltem. É hora de reconhecerem a própria pequenez em humildade e, na mesma proporção, reconhecer a própria grandeza, que é a verdadeira linhagem de vocês. Isso é redenção, o resgate do gênero humano pela energia crística. Em linguagem matemática, luz mais verdade mais liberdade é igual a amor. A energia que potencializa o novo humano, que testifica a máxima de Jesus, a verdade vos libertará.
A ferramenta para a grande libertação está nos espelhos que ainda refletem as energias as quais ainda prendem vocês na ilusão de ter razão. Não é preciso ganhar o jogo, mas é preciso sair dele. Esteja você jogando com quem quer que seja. A alma se alegra ao perceber que as lições propostas estão sendo realizadas com sucesso, e o discípulo já não cai mais em ciladas do ego, em que qualificava ou desqualificava as personagens contratadas por ele mesmo, fazendo-o voltar às frequências duais de separação. Olhar os espelhos em gratidão é um campo de elevação. A alma não é uma energia separada do corpo físico. Tanto ela quanto a mente atuam no mesmo campo. Mas o que muda então? Mudam a frequência na qual se encontram. Quando o corpo físico está servindo o ego, o padrão é de inconsciência e a energia base é o medo. Quando o corpo físico está servindo a alma, o padrão é de consciência e a energia base é o amor. Viver com as vibrações mais elevadas é vivermos regidos pela lei da graça divina, é reconhecer a liberdade. Viver os padrões da programação mental, ego, inconsciência, é vivermos regidos pela lei do karma, é a prisão. A metáfora dos dois lobos é a que a melhor se encaixa nesse caso. A energia mais alimentada terá mais força e mais campo de atuação. Assim, a cada um de vocês a pergunta é: qual ou quais energias você representa em seu campo e no campo coletivo inconsciente? Considerando que, tratando-se de energia, a frequência que vibram representa as suas ações. Do que me sirvo para servir? Importante reflexão. É notório o quanto fica mais clara essa luta interna, que muitos estão travando ou representando quando se percebe o teatro. O que vem para o externo são emoções guardadas, reprimidas pelos julgamentos ou auto-julgamentos impostos pelo ego. Não levar para o lado pessoal é uma arte que poucos conseguem executar. Essa luta interna em que cada indivíduo trava consigo mesmo representa o coletivo inconsciente, os imersos na ilusão das próprias emoções não reconhecida, e todos defendendo-se cegamente com unhas e dentes, bem afiados, para permanecer nas velhas crenças e comportamentos. O índice de agressividade aumenta consideravelmente conforme a expansão planetária se torna mais evidente, mostrando como tudo está se desenrolando sem que a grande maioria perceba que é hora de dar o basta para tudo aquilo que não representa luz, que são as novas informações em relação às leis universais. As tentativas de trazer clareza e explicações sobre o que está acontecendo no planeta é crescente, e na mesma proporção aparecem os resistentes, que não devem ser confrontados por nenhum trabalhador que esteja engajado nesse grandioso movimento planetário. O confronto invalida a ação do amor. Silenciem, respirem, sorriem. Na hora certa e no tempo de cada um, tudo se estabelecerá de acordo com as frequências e vibrações individuais estipuladas pelo plano de alma dos filhos do amor. É compreensível não ser fácil para o ego entender os novos procedimentos, sobre os quais ele não tem nenhum domínio, pois desconhece as novas vibrações e frequências. Algo muito diferente domina o campo que ele atuava livremente, mas agora é totalmente desconhecido para ele. Independentemente do momento em que cada um está, observar-se é uma ótima ferramenta para sair da ilusão dual, para quem deseja soltar os velhos padrões, deixando de defender o ego de si mesmo ou das personagens ainda relutantes. É melhor liberar e seguir.
A ordem divina sugere que estejam de prontidão, em defesa do campo individual vibracional. Isso implica não corresponder com fatos que não dizem respeito à sua própria experiência. Tudo que for nocivo, como o apego, julgamento, culpa e controle, em relação às pessoas e coisas, é um campo bom para esses invasores. Assim sendo, como cada indivíduo, as informações que chegam também têm características próprias. Nós estamos experimentando paralelos diferentes, com níveis de compreensão também diferentes. Não tendo ressonância com o assunto, deixem de lado, não tentem explicar. Além da perda de tempo, é totalmente infrutífero. Melhor que jogar as pérolas para quem não está disponível nesse momento é o silêncio. Guardar essas pérolas no coração, confirmando que tudo tem uma ordem e o momentum. Quem se soltou está na fluidez do universo. Quem não se soltou está nas algemas de alguém ou de alguma coisa, que certamente não é oriundo da liberdade da alma. As prisões emocionais colocam os aprisionados em eternas justificativas, claro que desnecessárias, pois tudo se resume em apegos e caprichos do ego, ainda na ilusão da personalidade egóica. Uma das armadilhas que o ego tende a usar com bastante eficácia com as informações que recebe e decora prontamente é justamente as distorções entre a verdade e a ilusão, que ele tenta manipular e fazer caber. Usa os termos que aprendeu sobre despertar da consciência, encaixando nas velhas crenças e teorias, mas sem nenhuma correspondência nas ações e muito menos energias. O que um dia faz sentido, hoje já não faz. É claro que não há volta. Os passos que deram rumo à ascensão criaram o movimento de expansão que o planeta também vive. Iniciaram a caminhada após esses passos dados em direção à luz e à verdade. É só seguir o coração para estarem em ressonância com a força divina, Deus, Pai, Mãe, Vida. Estão em paralelos diferentes. Cada um fala do que já compreendeu em si mesmo e nem sempre essas informações serão reconhecidas no meio em que vivem. Mas isso não faz a menor diferença. Se o olhar estiver alinhado com as novas vibrações, a compaixão é o primeiro olhar. Um árduo serviço foi prestado por vocês, concluíram e tornaram possível a precipitação da energia que agora representam no planeta. Por meio de vocês, iniciou-se o serviço que eu represento como potencial energético. Eu sou a energia necessária para a conclusão do que ainda falta, para que esse planeta, junto com muitos de vocês, possa encerrar essa viagem incrível de volta para casa, como espíritos livres. A base de referência, para que compreendam em que nível estão, sempre é a própria vida de vocês. O que estão experimentando neste agora, compreenderam porque só vocês têm as respostas? Avançaram muitos portais dentro de vocês até agora. Compreendam que as dimensões falam de cada um e seus estágios. Amados filhos da fonte que eu represento, não se preocupem de forma alguma aonde deverão chegar, quando deverão chegar ou se chegarão. Venho lhes dizer para que seus corações se aquietem e para que a mente de vocês não os atormente com perguntas. Ouçam, mas por favor, aproximem-se do coração de Deus para sentir o que digo. Esse lugar que agora todos querem conhecer, imaginando chegar a algum lugar fora de vocês, não existe. Mas esse lugar para o qual sentem serem chamados é onde vocês já estão. É onde vocês sempre estiveram. E é de onde, em verdade, nunca saíram. Ouçam um pouco mais. Deus ainda fala com vocês. A ilusão faz com que vocês temam não conseguir,
mas isso é impossível. Sintam esse lugar em vocês. É preciso que reconheçam que não querem mais jogar no tabuleiro da ilusão. Não podemos interferir, não podemos obrigar, não podemos fazer as lições por vocês. A única regra que não pode ser quebrada, só vocês têm o poder de encerrar o contrato kármico. Só vocês podem escolher a lei da graça divina. Cada um de vocês saberá olhar com verdade para as energias em que ainda estão aprisionados. Saberão olhar para os apegos e saberão soltar-se. Qualquer explicação que eu queira dar, caso não estejam prontos, não passará do crivo da mente. Mas esse não é exatamente um problema, já que o tempo de maturação é diferente para cada um de vocês. É importante que guardem essas palavras. Eu sou a energia que precisam reconhecer e da qual se servirem para adentrar esse novo estágio de transformação dos corpos em luz. Reconheçam, meus queridos, a grandeza que representa em toda essa movimentação planetária. A volta para casa, tão esperada, está no estágio de compreensão de si mesmos, entre o que separado representou a luz e a sombra. Tudo está unificado, tudo está perfeito fora desse campo em extinção. Estamos apenas ajustando algumas linhas do tempo. O que é de responsabilidade de vocês, nesse agora, é observarem as suas emoções e onde ainda negam a própria experiência. Está aí a sua prisão. Olhem para as suas emoções ou o que restou delas, liberando todo e qualquer resíduo. Agradeçam aos personagens. Saiam do controle do apego, da culpa, da vergonha, do deboche e da manipulação. Tudo que representa a nova energia está unificado. Considerem a inteligência suprema manifesta. Eu falo em nome daquele que me confiou a liberdade desse maravilhoso planeta azul. Eu falo em nome daquele que hoje se expressa através de vocês. Eu falo em nome daquele que buscou mostrar o caminho da liberdade que agora se manifesta. Eu falo em nome daquele que deixou o caminho de luz e amor para que pudessem encontrar-me e serem realmente livres. Eu sou a verdade, morada dos mestres. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um pouco mais longo, mas necessário. Eu agradeço a você que ficou até aqui, ouvindo essa mensagem comprida, mas é de grande valia. E não sei se vocês repararam nos últimos vídeos, acredito que nos últimos meses eu tenho falado muito sobre luz e amor. E logo logo eu vou explicar o porquê. Bom, para não se estender mais, eu amo todos vocês e gratidão por vocês existirem.